Eu vim aqui falar sobre o que tem se apregoado em muitas igrejas sobre honra. As pessoas estão confundindo honra, especialmente os pastores, estão confundindo honra com vantagens pessoais. Você que está me ouvindo, você sabe disso e às vezes você está pensando assim, não, eu não posso falar do ungido. Está lá em Salmo 105:15, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Que o pastor está fazendo alguma coisa errada e ele de fato estiver, você não pode falar nada, porque é pecado. Não, pecado é você falar algo que ele não está fazendo. Agora, se ele está fazendo alguma coisa errada, você veja lá o que está em Ezequiel 34:2. Fala a respeito de pastores que apacentam a si mesmo. Então Ezequiel estava pecando quando ele falava dos pastores que apacentam a si mesmo. O camarada ele só está coberto pela palavra de Deus com relação a não tocar nele se ele estiver fazendo a coisa certa. Agora, se ele estiver fazendo coisa errada, ele tem que levar pau na muleira sim. Pau na muleira sim, até quebrar o pau. Por quê? Aí talvez você seja pastor e fale assim, não, esse cara aí está falando coisa que não pode, porque eu faço tudo certinho. Você faz tudo certinho? Tudo mesmo? Tá, tira teu salário, arruma um trabalho. Arruma um trabalho para você trabalhar. O meu chamado, teu chamado, às vezes você quer ganhar muito mais do que a igreja toda ganha. É ou não é? Você sabe disso, eu sei disso. E você pode estar falando assim, não, é pecado falar mal do pastor. Peraí, o cara não tem cabimento. O membro, quando precisa de uma cesta básica, a gente tem que estar pedindo na igreja, pedindo a todo mundo, pedindo aquele que ganha um salário mínimo para trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, enquanto aquele que ganha um dinheiro exorbitante, que fala que tem um chamado, não é capaz de levar uma cesta básica, não é capaz de levar 1 quilo, tudo tem que ser os outros. Quer que você trabalhe para eles, para a renda e para o bolso dele. Eu estou falando isso aí, é verdade, você sabe disso, eu também sei. E você pode até querer mascarar, até botar no comentário aí, não, você está falando besteira, você está falando contra Deus. Você sabe que eu não estou falando isso, que eu estou falando sério. Venha, deixa as pessoas passarem. Vem algum obreiro me ajudar, que as pessoas não sabem onde eu tentar. Coloca a mão nos pés, isso. Irmã, nem fala comigo, bota a mão no pé e coloca em você. Venha, deixa as pessoas passarem. Vem algum obreiro me ajudar, que as pessoas não sabem onde eu tentar. Coloca a mão nos pés, isso. Irmã, nem fala comigo, bota a mão no pé e coloca em você. Rápido, não dá para ouvir as pessoas. E coloca em você, joga o pé aqui, venha. Enquanto isso, nós vamos adorar. Duas filas, cada um pega no pé. Venha ser abençoado. Mostra para Deus que você crê. Quickly. Ushers. Quick. I feel a strong vibration. Let's do this touch. And tap and go. Recentemente eu participei de uma reunião. Havia uma turma de pastores que quando chegam lá numa determinada reunião, havia alguns pastores e um conversando com o outro, libidinagem. Coisa que nem na porta do botequim você escuta. Coisa que nem na porta do botequim você escuta. Coisa que o ímpio, o cara que tem um mínimo de ética, não falaria isso. Agora, com maior razão, o pastor. E falando libidinagem, mas coisas pesadas um com o outro. E eu comecei a olhar aquilo, eu falei, rapaz, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu me propus. E abri mão do que eu tinha me proposto, a questão de receber um título de pastor. Aí alguém falou comigo, mas o teu chamado? Eu falei, para eu fazer a obra de Deus eu não preciso de título. O título é ao homem que dá, porque Deus te dá o título quando você começa a fazer a obra dele. Mas aí eu quero dinheiro, aí é outra coisa. Você entra naquele rol daqueles que precisam de ganhar dinheiro na igreja. A igreja não é cadeia de emprego, foi o que me falaram. Mas só que não é a realidade que se vive nesse lugar. Não é a realidade que se vive nesse lugar. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso. Aí agora vamos falar de honra. Mas tem que honrar o pastor mesmo. Sabe o que é honrar o pastor? É o membro convidar o pastor para almoçar na casa dele, o membro no aniversário do pastor comprar presente caro, fazer bolo,
ficar paparicando o pastor, puxando o saco de pastor como se o pastor fosse Deus. O pastor não é Deus. O pastor depende de Deus igual a gente. Aí o outro fala assim, não, mas o pastor... que nada, rapaz, o pastor é igualzinho você. Ele pode mais do que você. Quando você pede alguma coisa a Deus, você pede em nome do pastor ou você pede em nome de Jesus? É verdade. Pensa que é isso que eu estou te falando. Agora, só que é o seguinte, aí fala, honra quem tem honra. Peraí, o pastor quer ser honrado. Se no aniversário do pastor você compra um presente caríssimo, então cada membro também no aniversário dele tem que receber um presente. Leia bem o que está em Romanos 13:7. Diz assim, você deve, é uma reciprocidade. Se é tributo, você deve tributo. Se é honra, você deve honra também. Então, se alguém te honra, você tem que honrar essa pessoa também. Não é só receber honra e ficar com um bocão até a orelha rindo. É honra mesmo. Obrigado, meu irmão. Tem que honrar mesmo. Você é muito cara de pau. Eu fico imaginando. Agora, eu vou te falar por que o cara faz isso. É porque eu mesmo, você mesmo é culpado disso. Porque você e eu somos o primeiro a puxar saco dele. Quando você é mesmo, quando eu sou mesmo. Ele vai puxar o saco paparicando, achando que ele pode mais do que os outros. Ele não pode, ele está investido de uma autoridade, mas ele não pode mais do que ninguém. Quem pode tudo é Deus. Aí fala, não, você tem que honrar. Você tem que honrar, mas ele quer ser honrado, mas não quer honrar. E você é olhado com aquilo que você tem no bolso, aquilo que você pode contribuir. Você é chamado para ter um cargo de acordo com aquilo que você pode contribuir na igreja. O cara quer que você faça tudo e te deixa lá por conta dele. O dinheiro vai para o bolso dele. É assim que acontece. Você sabe disso, eu também sei. E às vezes você está falando assim, não é assim não. Eu sei que tem gente séria, mas é a maior parte assim. Infelizmente, eu sinto muito falar isso. Sinto muito. Por que a coisa chega nesse ponto? Porque se você chegar na igreja hoje, você não conhece a Bíblia, você não conhece nada. Eles vão te ensinando isso. Não, tem que honrar o pastor, Eles ensinam de uma forma distorcida da Bíblia. Você aprende aquilo e se eu falar que você está errado, porque a Bíblia fala outra coisa, você acha que quem está pecando sou eu. Então, eu e você vamos tomar vergonha na cara e vamos consultar a Bíblia. Mas quando o cara falar alguma coisa lá que está fora da Bíblia, você fala assim, não, isso aí não está certo não, ele não tem que honrar o pastor não. Se eu honrar o pastor tem que me honrar também. O pastor pode tudo negativo. É pecado falar do pastor, do ungido do Senhor? Não tem nada a ver. Aqui está falando honra, está falando não tocar no ungido. Só que acontece o seguinte, se o pastor estiver errado, aí não pode falar não. Então Ezequiel errou aqui. Se você chegar na igreja hoje e todo mundo fala assim, a Bíblia, você não conhece nada de Bíblia. A Bíblia, você tem que dar um beijo nela todo dia. Se todo mundo da igreja chegar e beijar a Bíblia, você chegar lá hoje, você vai olhar aquilo, em dado momento você também vai lá beijar a Bíblia. É verdade, a menos que você vá e consulte as Escrituras. E isso no dia a dia, teve um sujeito que falou assim, olha, o pessoal aqui em Petrópolis é difícil de honrar, né? Porque o pessoal aqui em Petrópolis tem características diferentes. Como todo lugar, não é que é melhor, não é que é pior, não. São características diferentes. Assim como o pessoal do Nordeste tem uma característica, o pessoal do Rio Grande do Sul tem uma característica, o pessoal de Minas Gerais tem uma característica, o pessoal do Rio de Janeiro tem uma característica, o pessoal do Centro-Oeste tem uma característica, os indígenas têm umas características. Todos são o mesmo país, mesmo somos irmãos, temos todos, cada um tem uma característica diferente, e dentro de uma família com pessoas que têm características diferentes. E o que acontece? Ele falou assim, ele veio de uma outra cidade. Petrópolis, o pessoal é ruim de honrar. Sabe o que é honrar? É isso aqui. Honrar para ele é isso aqui. Nós temos que mudar isso aí. Honrar é ficar paparicando, é dando presente. O camarada chega para você lá no culto. Olha, se quiser me convidar para almoçar na sua casa, eu vou, tá? Pô, cara de pau, rapaz. Você que tem que convidar o membro para almoçar na sua casa. Porque é o membro que está te pagando, rapaz. É o mesmo que paga para você trabalhar, o mesmo paga para ser apacentado, não é apacentado. Gente, isso aqui é só um desabafo. E se você acha que eu estou errado, você pode botar nos seus comentários aí, eu vou ficar aborrecido não. Porque quando eu coloco alguma coisa no grupo, quando eu coloco alguma coisa pública, eu estarei sujeito a receber elogios e críticas. Não vou ficar aborrecido com você, só peço que você me trate com respeito, porque isso é ética, isso é princípio. Eu não estou te ofendendo ninguém, estou falando a verdade. Então, seja
educado, tenha ética, tenha princípio, você pode contestar do jeito que for. Eu vou ler, se eu não concordar, eu não concordo por isso. Se eu concordar, eu concordo por isso. E você tem toda liberdade de expressão. Pense nisso que eu estou te falando. E comece a olhar. Eu acho que a gente devia ter uma nova reforma protestante. E outra coisa que eu vou falar com você. Eu quero ser surpreendido no céu. Eu quero, porque aí eu sei que eu vou estar lá. De olhar, rapaz, eu não imaginei que você estivesse aqui. E você também está aqui. Ele vai falar assim, mas você está aí? Eu estou aqui. Eu quero ser surpreendido. E você vai pensar assim, rapaz, e eu fui fulano? Puxa, eu pensei que ele viria. Ele não está aqui. Pastor Ciclano. Por que eu estou falando só de pastor? Porque a gente está vendo, quem cobra tem que dar exemplo. O camarada cobra, ele te pega, quer te excluir, quer te chamar a atenção, ele quer futricar na tua vida, quer que você vá lá fazer o tal do gabinete com ele, mas a vida dele está errada. Então, meu amigo, minha amiga, pensa nisso que eu estou te falando. Não expõe teu problema para qualquer um, não. Não expõe, não, porque tu não sabe a vida do cara. Você tem que ter muita confiança, às vezes você tem confiança e é surpreendido. Deus te abençoe. Olha, expõe a tua vida para Deus. E outra coisa que eu vou te falar, nem sempre aquilo que você acha que é a vontade de Deus vai ser, sabia? Às vezes você vai ser surpreendido também. Porque Deus conhece, Ele tem planos diferentes. Ele conhece o que Ele tenha planejado para você e às vezes você não conhece. Às vezes a pessoa vem aqueles falsos doutrinadores, os falsos profetas e começa a profetizar na tua vida aquilo que ele acha que é sempre melhor para você. Você já viu que dentro do camarada 90% da profecia é só bênção, só coisa boa? Eis que te digo que você vai vencer, agora não vai zimar, tu vai se lascar. Não, isso aqui tu não vai ser bom para você, não. É difícil isso. E às vezes o camarada ele profetiza daquilo que ele conhece na tua vida. Ele começa a falar certas palavras repetidas, palavras que você não entende nada, mas que você observar, é sempre aquela mesma palavra, é sempre aquela mesma frase. Toma cuidado com isso também. Presta bem atenção, leia a palavra, está muito claro lá, tá bom? Uns têm dons de profetas, outros de pastores, outros de mestres, outros de oração, outros de cura.